A Isa foi uma menina saudável, com desenvolvimento perfeitamente normal, a fazer tudo muito mais rápido que o irmão, até aos 10 meses de idade. Palminhas, palminhas. Aos 10 meses de idade, ela teve uma febre. Quando entrei no gabinete médico, ela abriu os olhos e tinha um desvio ocular para a direita dela e a médica disse: chame-a. E eu chamei-a e pela primeira vez ela não reagiu à minha voz. Eu chamei Isa, Isa, Isa e ela não reagiu, o pai chamou e a médica disse: traga-a já, vamos para a reanimação que ela está a ter uma convulsão. E foi para os cuidados intensivos, onde esteve 52 dias. Eu estava sempre junto dela, mas eu não conseguia estar do mesmo lado para onde ela estava virada, porque ela só abria os olhos para ter uma convulsão. A dose de fenobarbital tão alta retirou-lhe as convulsões, então ela, ao fim de 52 dias, saiu, estabilizou, mas ela veio para casa um vegetal. Eu deitava aqui no chão e se eu não estivesse ao pé dela, ela tinha os olhos abertos e não estava cá. Era uma boneca. Isa, olha a mamã. Isa, amor. Rita, tenho 31 anos, sou médica interna de Medicina Geral e Familiar do último ano. O meu nome é Pedro Almendra, tenho 33 anos, sou natural de Lisboa. Eu sou a Catarina, sou a mãe do João Daniel, é um menino com 10 anos, tem uma encefalopatia epilética grave, rara. Chamo-me Fernando Jorge, tenho 60 anos e estou a usar o óleo do cannabis para tentar curar um tumor nos pulmões. Eu sou a Maria João, tenho 53 anos. Chamo-me Vítor Mateus, sou vice-presidente da Drave Portugal e sou pai do Duarte com 14 anos com síndrome grave. Eu sou a Andreia, tenho 32 anos, sou mãe da Letícia, que tem 13 anos. A Letícia tem uma doença muito rara, é o único caso em Portugal. O meu nome é Pedro Alves Andrade, tenho 38 anos. Sou natural do Porto, mas resido há muitos anos em Armação de Pera, no Algarve. Eu sou Pedro Castelo Lopes, tenho 67 anos e sou de Cascais. E sou músico, moral. Eu não sou só doente, eu sou doente e sou médica. E há aqui uma grande vontade de ajudar os outros, mesmo que eu não precisasse. Há quem precise. E se é para o outro, ajudava, e a mim também me dava mais jeito como médica eu poder prescrever e ter mais uma arma terapêutica. Na minha formação como neurologista, a abordagem ao sistema endocannabinoide foi praticamente zero. Descobri que tinha um tumor fibromixoide ossificante, portanto um tumor raríssimo na perna esquerda, após um impacto de uma pessoa de futebol, portanto uma pessoa deu uma pancada na perna e o tumor apareceu. Tumor esse que metastizou em 2017, em fevereiro, portanto há um ano exatamente, para os pulmões. O médico mandou fazer um raio-x, olhou para o raio-x e disse: pá, Sr. Fernando, você está muito doente, você está a morrer. Tem convulsões diárias, já teve mais que o que tem agora, já teve bem menos. O João tem uma epilepsia muito atípica porque faz convulsões de todo o género. Fui para o IPO, de Lisboa. Continuei, pronto, e depois segui os trâmites normais nestes casos. Diagnóstico, TACs, PET scans, etc. Quimioterapia, radioterapia. 2 anos
O diretor mesmo do Garcia da Horta, da pneumologia. Com sorte. O cancro é uma doença que provoca uma ansiedade descomunal, porque estamos a correr contra o tempo, de certa forma, na tentativa de criar uma cura, ou na tentativa de nos salvarmos. Aquilo que eu procuro com a cannabis medicinal, não procuro cura para o João, porque provavelmente o João tem uma doença estética que não tem cura. Procuro um controle de convulsões, porque eu já vi o meu filho sem convulsões e é um João optimizado, é um João espetacular. Eu digo, e não digo de uma forma cor-de-rosa, eu não tenho medo da doença do João, não tenho medo do Lenol que se gastou, do reto, do Otara, não tenho medo de nada disso. Isso para mim é só um nome. Eu tenho muito medo de convulsões. Não gosto de convulsões, detesto convulsões. E se eu detesto, eu imagino o meu filho, o que ele há de detestar. Portanto, a minha procura é ver se conseguimos controlar este monstro na vida do João, que é horrível. Se tivessem uma criança em casa nestas condições, o que é que fariam? Davam ou não davam o canabidiol aos vossos filhos, aos vossos netos? A minha mãe não queria que eu desse isto à minha irmã e então o que é que eu fiz? Eu coloquei 3 gotas disto debaixo da língua, de absorção sublingual, para ela, para a minha mãe e para o meu marido perceberem que isto não deixava a pessoa... Chorem, pronto, faça a expressão. Eu pensava que era droga e eu não queria isso para a minha filha. A Paula começou a fazer CBD em março do ano passado e em março do ano passado, portanto, isto obrigou-me já a fazer 3 viagens, 2 ao Rio de Janeiro e uma a Nova Iorque. A primeira vez que ouvimos falar de canabidiol foi quando estávamos ainda nos cuidados intensivos. Nós procurámos tudo e mais alguma coisa, eu escrevi e-mails para todo lado, porque o primeiro diagnóstico da Isa foi FIRES. Começámos a ler, lemos alguns estudos disponíveis e percebemos que realmente o CBD estava a ter sucesso com muitas crianças. E agora o que é que fazemos? Vamos comprar pela internet, mas pela internet pode não ser o produto, de que dosagem? Todas essas interrogações nós não podíamos fazer sem ter um aconselhamento médico. E daí a nossa questão, se era ilegal, como é que o vamos fazer? Com o contacto do Dr. Javier Pedraza, marcámos uma consulta o mais rápido possível. Então aqui vamos nós, na direção de Espanha. É pena termos que ir a Espanha, não ter aqui ao pé de casa. Se nós em Portugal até produzimos a cannabis, plantamos a cannabis. Deu-me o nome de uma estirpe. Eu cheguei a uma farmácia, não sei se podemos chamar aquilo de farmácia, tipo um dispensário, e na altura comprei 5 gramas daquela que ele tinha receitado, digamos assim. E o tempo que fiquei em Barcelona e ainda cheguei a trazer o pouco que sobrou para cá, senti-me lindamente. Senti-me lindamente. É que nem fadiga eu sentia. Traz benefícios visíveis à qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Uma qualidade de vida muito superior àquela que nos é prometida com a quimioterapia e a rádio, que tem efeitos completamente destrutivos a longo prazo. Quando nos dizem que o nosso filho não vai sobreviver, nós ponderamos tudo, pomos tudo em causa. E é com essa informação que eu vivo desde aí. A minha filha vai fazer 14 anos daqui a um mês, eu não sei o que é que me espera amanhã. A nossa dificuldade agora é quem é que nos vai acompanhar na descida da medicação.
Porque nós estamos a dar o canabidiol à Isa e qual vai ser o neurologista que nos vai ajudar na descida da medicação. Portanto, isto tem que estar regulamentado. É necessário que os médicos, não é, tenham acesso a toda esta informação, portanto, o canabidiol seja legalizado, por assim dizer, e nós possamos ter um sítio onde comprar. Ir à farmácia e comprar com uma prescrição médica para a patologia da Isa. Ser mais um medicamento, basicamente, que se possa dar. Boa tarde, Ministra. Estou a ligar para a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo. Sim. Minha senhora, boa tarde novamente. Eu peço desculpa por estar a incomodar a esta hora, mas eu estou aqui com uma questão e já começo a ficar até um bocadinho cansada porque empurram-me de organismo para organismo. Pois, só que esta hora vai ser complicado. Esta hora é complicado? Sim, nós fechamos às 5. Agora consigo tomar medicação, tenho um fígado capaz de metabolizar os fármacos, mas há 6 meses atrás eu não tinha um fígado capaz de metabolizar os fármacos e a medicação que eu fazia para a dor eu tive que deixar de tomar. Ou seja, que opções é que me deram? Quase nenhumas, porque eu não tinha fígado para metabolizar. Se continuasse a tomar os fármacos ia agravar o fígado. E eu fiquei sem... não me deram também grandes opções. Não se percebe muito bem porque é que há esta necessidade de se colocar no mercado um produto que não foi, do nosso ponto de vista, estudado de forma eficaz ainda, estudado de uma forma profunda, porque aquilo que foi feito em termos de estudos clínicos foi um estudo para canabinoides específicos ou misturas específicas de canabinoides com umas doses bem padronizadas. Estou a pensar particularmente numa médica que, quando eu lhe disse que tomava óleo de cannabis, me disse que era uma excelente ideia, que eu continuasse e que prolongasse o meu tratamento. Não está a ser disponibilizado nas farmácias do hospital, está num circuito que eu agora vou-lhe chamar particular, não é? Com uma autorização especial e com um custo muito elevado para a pessoa que toma o Sativex, porque não é comparticipado. Não é gratuito, nem comparticipado. E por isso é um medicamento de luxo. Tenho tido benefícios espetaculares, porque eliminei uma panóplia de medicação opioide, portanto eu se calhar tomava por volta de 12 ou 13 comprimidos diariamente devido à dor crónica com que eu fiquei na perna, devido à operação que eu fiz para a remoção do tumor. E a dor sempre foi o meu pior inimigo desde o momento em que eu tive o cancro. E a dor neste momento é praticamente inexistente. Dor essa que antes de começar a tomar a cannabis era suficiente para perturbar o meu bem-estar no dia-a-dia? Bom, eu agora, em princípio, estou livre de perigo. Fui operado, foi-me removido o cancro o último scan diz que está tudo bem. Disseram-me para volta, olha, vá-se embora, venha daqui a 6 meses para fazer um check-up. Em princípio, para já está tudo ok. Para já tinha 2 anos de vida, já acrescentei mais 4. Não é? Não se pode dizer que está mal. O THC e o CBD têm potencial para fazer que as células tumorais, ou seja, as células do cancro, se suicidem e morram, mas ainda não há estudos em humanos. Há muitas pessoas que se automedicam com doses altas de cannabinoides e realmente os tumores diminuem de tamanho ou deixam de crescer. Reduzia-me a tensão do corpo, reduzia-me a rigidez do corpo e, de certa forma, ao me deixar o corpo bastante relaxado durante umas horas, os surtos de espasmos e de espasticidade eram inferiores, eram menores. A partir do momento em que a cannabis funciona ou melhora a espasticidade,
Isso implica que ela pode ser utilizada num conjunto muito grande de doenças neurológicas, porque a espasticidade é um sintoma de lesão neurológica. São tantos benefícios, que eu iria estar aqui muito tempo a descrevê-los todos. Eu comecei a tomar o óleo, mas nunca disse ao médico, nem vou dizer. O que é certo é que do lado esquerdo desapareceu tudo. Eu não tive grande receio, porque eu estava só a dar uma gota e eu sabia que uma gota tinha muito pouco de CBD. E aí estava segura, era só uma, pronto. Como vi que com uma só, ela, dia após dia, não tinha nenhuma crise, eu pensei assim, então afinal isto funciona mesmo, funciona com uma dose baixa. E deixei-me estar durante 15 dias. Portanto, o que vemos aqui, a laranja, é o número de crises em maio, que deu um total de 35 crises. Isto era o normal. A 4 de junho, no dia de aniversário do irmão, eu quis marcar aquele dia e iniciar o CBD. E em junho, portanto, um mês em que iniciámos o CBD, portanto, podemos ver o número de crises que ela teve. Portanto, no total, ela teve 10 crises. Em agosto, como nós podemos ver, é assim, uma mudança mesmo muito grande. Portanto, ela em agosto teve apenas 4 crises. Tivemos 15 dias a dar só uma única gota, não é? E depois, como reduzi a dose de fenobarbital e ela começou com uma crise ou outra, aumentei para 2 gotas e assim sucessivamente. Eu vejo estes resultados como está no canabidiol uma solução para a minha filha, que nenhum outro anticonvulsivante conseguiu dar resposta até agora. Pelo facto de não ser legal em Portugal, eu não consigo arranjar, ou pelo menos ainda não descobri, um médico, um neurologista que prescreva também CBD ou que saiba de CBD, não é? E que não tenha qualquer tipo de problema em me orientar na dose. Isto também não ajuda, não é? Porque a Paula provavelmente já poderia estar a fazer uma outra dosagem de CBD, já poderia-se ter feito um desmame da medicação. O Duarte está a fazer 1,5 mg de CBD por quilo e ele necessitava de fazer mais, mas o nosso budget também já se esgotou. Nós tínhamos 200 euros e é mais ou menos isso que nós estamos a gastar por mês. Fico a pensar se pudesse dar a dosagem completa ao Guilherme que responde ao peso e à idade do mesmo, começo a pensar que ele já estaria se calhar muito melhor. Nunca pensei que fosse uma coisa que ficasse tão cara, porque fica cara, isto não está à disponibilidade de qualquer pessoa. Se pudesse plantar em casa, se pudesse até extrair o óleo, porque é relativamente fácil extrair o óleo. Fui à internet pesquisar, foi onde eu aprendi a fazer o óleo. Eu há 4 anos, ou há 5, quando fiz a primeira procura de cannabis, eu comprei óleo de cânhamo, eu pensava que estava a comprar ouro. E era só óleo de cozinha, portanto vocês veem. Qualquer pessoa pode cultivar a cannabis em sua casa. É muito simples, é muito fácil. Fazer extração é um bocadinho mais complicado, mas qualquer pessoa pode fazer, não é assim nada de extraordinário.
Então isto é uma Ogicas, que é uma planta que é muito interessante para estados de ansiedade e insónias, mas a nossa experiência pessoal revelou-se uma planta bastante tranquila e muito interessante para ajudar a dormir. Tenho de aceder a esta planta por meios ilegais, coisa que eu admito que fiz, por desespero, porque eu quis experimentar os benefícios que esta planta tanto prometeria e realmente posso comprovar que sou a prova viva de que os benefícios são imensos. Eu tinha a ideia que era ilegal porque é extraído de uma planta que é ilegal. Que é legal. Portanto, e não está claro na lei. Portanto, o suplemento alimentar CBD com essa percentagem tão mínima de THC é legal, pode-se consumir, mas a venda e a compra de um produto que vem de uma planta que é ilegal não é permitida. Então, onde é que compramos? Como fazemos? Como fazemos? Também não podemos ter cultivo. Como é que adquirimos este produto? Que afinal podemos dar. Não estamos a cometer nenhum crime se o dermos à nossa filha. Mas onde é que o vamos adquirir? Porque se a lei existe e prevê que os medicamentos com cannabis existam, onde é que eles estão? Não há. Eu já procurei. Não há. Portanto, é uma das leis que não sai do papel. Sempre recorria ao mercado ilegal, não é? Só que quando fui ganhando consciência e aprendendo um bocado também em relação à planta, ao importante que era a nível terapêutico ter uma substância livre de agroquímicos, de fungicidas, etc., pensamos, tanto o Luís como eu, que seria uma boa ideia cultivar em casa. E passamos a cultivar em casa até que um vizinho nos denunciou e a partir daí tivemos sérios problemas com a justiça. Até o ponto de que passamos os dois uma noite na cadeia. No nosso caso não conseguimos que nenhum médico testemunhasse a favor nosso em tribunal. E fomos nós próprios apresentando histórias clínicas, apresentando estudos, falando da nossa própria experiência, que conseguimos que a juíza reconhecesse o uso terapêutico na sua sentença, mas no entanto somos condenados na mesma. O problema que eu tenho, que está mais provado, que se não cura, ajuda muito a curar. Ora, se for legalizada, eu, claro, que vou plantar em casa. Sim, tenho medo e receio de plantar, pelas consequências legais que daí advêm, pelo facto de, perante o Código Penal, ser considerado um traficante, quer tenha uma planta, ou duas, ou três. Ainda assim, prefiro correr esse risco do que o risco que corria de andar de facto a percorrer sítios que prefiro não percorrer, a falar com pessoas que às vezes prefiro não falar e sobretudo a consumir produto que muitas vezes de medicina não tem nada, às vezes até quiçá adulterado. Nós estamos a ir por caminhos que a maior parte das pessoas não compreendem. O vaporizador não tem como combustão, portanto não há qualquer absorção de outros componentes para além dos componentes da planta. Portanto, acho que é uma excelente opção. Não há, com certeza, uma cannabis que dê para toda a gente. É toda uma farmácia. Temos plantas desde sativas puras altamente euforizantes, que son as mellores para estimular o apetite e para tirar as náuseas, os vómitos e para diminuir os síntomas depresivos nos doentes. Ou temos variedades índicas puras, que son as mellores para as persoas que ten moita ansiedade, que non consiguen dormir ou que están cheias de dores. Cando unha persoa, cando un doente, vai experimentando diferentes tipos de variedades de cannabis para tratar os seus sintomas
vai melhorando, mas não encontra aquela que realmente de repente encontra uma variedade que é a que melhor lhe funciona, essa pessoa tem que ter o direito a ter uma fonte contínua dessa variedade, okay? Porque é impossível que as farmacêuticas consigam fazer miles de medicamentos baseados nos diferentes cannabiogramas e nos diferentes terpenogramas das diferentes variedades de cannabis. Portanto, é um direito fundamental a pessoa poder ter uma fonte de acesso contínua àquilo que lhe faz bem. E neste momento a única possibilidade é permitir o autocultivo. Autocultivo? Espera, deixa-me pensar melhor sobre isto. E depois de pensar melhor sobre isto, é porque há várias variantes da cannabis em que o autocultivo permite a cada um de nós, com o devido apoio, aconselhamento, responsabilização, permite a cada um de nós extrair a parte que faz melhor a cada um membro da nossa família. Ser permitido o acesso a quem precisa e depois, conforme cada caso, ser direcionado para a melhor resposta. Pode ser a farmácia do hospital, ou, se for outra situação, o autocultivo. Mas cada caso é um caso. O facto de estar sempre preocupada se vou ter para a semana, se vou ter daqui a 15 dias ou não vou ter, é tipo, olha, vou precisar, vou ali e vou buscar. Tenho falta, ou tenho amanhã, tenho no outro dia. Não preciso estar preocupada se vou ter para a semana o CBD cá ou não. Pronto, é como nós irmos comprar um Benuron. Era legalizarem a erva. Eu acho que eles só não legalizam por causa de vão perder o tráfico, vão perder o dinheiro que ganham. Ainda bem que vai haver um medicamento que determinadas pessoas podem beneficiar dele e que pode ser cultivado em casa. E é isso que também é extraordinário na cannabis. As pessoas poderem produzir a seu próprio medicamento. Todos os dias vemos fármacos que têm que ser retirados do mercado porque se descobre que têm efeitos secundários gravísimos e, no entanto, estão a questionar uma planta que se tem aplicado na saúde do ser humano desde há milhares de anos. É um completo absurdo. Só não vê quem não quer ver. Porque há estudos, há casos documentados, o antes, o durante e o após. Acho que não é preciso mais. Os médicos em Portugal usam pouco os derivados dos canabinoides e provavelmente também por desconhecimento ou porque acham que não têm, não estão a ouvir falar deles, não estão particularmente vocacionados para essa área. Investigar um bocadinho e em seguida vamos ver que pronto, fuimos enganados, simplesmente, e que esta mentira não pode continuar, porque, sobre todo porque os primeiros e os últimos afetados por esta mentira são os doentes. Alguém tem de legalizar a cannabis medicinal para ela poder ser falada, para ela poder ser ainda mais investigada, para ela poder ser produzida e para nós começarmos a ter aquilo que é o mais importante no meio disto tudo, que é a prática clínica com a utilização da cannabis. Que é o objetivo final disto tudo, é nós termos os médicos com experiência e com prática a administrar cannabis em determinadas situações, a determinados doentes e a verem os seus efeitos. Se calhar os danos deste medicamento são menores que as ritalinas, que os lubifénios, que os topiramatos e todos esses medicamentos que o Duarte fez durante muito tempo. Temos evidência concreta de ensaios clínicos com muitos doentes de esclerose múltipla em que o Sativex teve um impacto extraordinário na qualidade de vida deles. Interroguei-me várias vezes, será que eu vou fazer bem? Será que eu vou fazer mal? Mas finalmente eu fiz o bem. Há muita gente a crer que é pobre e que não tem onde chega e nem tem dinheiro. E eu estou aqui para dar a cara para lutar para essas pessoas. Nenhum outro medicamento retirou o número de crises que a minha filha tinha. Ela toma 3 anticonvulsivantes, faz dieta cetogénica e tinha 45 crises às vezes por mês. Agora tem 4, 10. Eu posso dizer que isto é um milagre, ou não? Tanta gente anda a tomar químicos, Xanax e outras coisas, anda a tomar químicos para dormir. Não façam isso. Tomem óleo de cannabis, CBD, que faz o mesmo, faz melhor o efeito. E segundo o que leio, há muita gente, em particular nos Estados Unidos, há muita gente que está a substituir esses medicamentos, em particular soníferos,
calmantes, esse tipo de coisas, estão a substituí-los por óleo de cannabis, mais nada. E deixam completamente e substituem vantajosamente esses medicamentos, porque realmente não têm os efeitos nocivos e as habituações e os problemas depois de desmame, essas coisas todas, não se põem. Digamos que en isto da provisión da cannabis non há só un motivo, que há moitos motivos, há moitos intereses que son os que fixeron que a cannabis ficase prohibida. Non esquecemos que antes de 1937 a cannabis era unha planta utilizada e había moitos medicamentos a base de cannabis e as farmacias estaban cheias de produtos de cannabis. Big Pharma, como se costuma dizer em inglês, quer dizer, as grandes empresas farmacêuticas, como sempre, têm um comportamento imperialista, quer dizer, não há nada a fazer, vão querer patentear as sementes de cannabis, vão querer que as pessoas não possam cultivar, vão fazer obstáculos a tudo para que sejam eles os únicos detentores desta planta e dos produtos que dela se podem extrair. Já chamam um Infarmed ou não sei o quê. É como se tivesse que se chamar, para mim, é como se tivesse que se chamar o Infarmed para aprovar um chá de tília, ou de cidreira, ou de alecrim, quer dizer, é ridículo. É uma erva que se tem em casa, eu sei que em África as mães têm na horta, têm uma coisa para fazer chá, porque é bom para gripes, gargantas, etc., para os miúdos, para dar aos miúdos, quer dizer, faz parte da farmacopeia tradicional em montes de culturas. E aqui, provavelmente, também terá feito em tempos. Agora, o Infarmed diz-me que já não é da competência deles, porque isto não é considerado um medicamento, isto foi considerado e é considerado um suplemento alimentar. Realmente, nos Estados Unidos, é um suplemento alimentar. Portanto, não é medicamento. O Infarmed veio dizer que não é da competência deles. Veio dizer, agora ao fim de algum tempo, que isto é da competência da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Acho que já não há dúvidas, acho que os problemas agora já não são por dúvidas de medicina, já são por outras questões que passam muito ao lado da medicina. Já viu o que é eu chegar ao médico, cara podre, não doutor, o que me curou foi isto, assim, assim. É? E ele vai-me dizer, então, senhor Fernando, o serviço dos contribuintes andam-lhe a pagar um tratamento que é caríssimo e você vem-me dizer que se curou com a droga. Não vou. Para mim está fora de questão. Há o preconceito social normal da cannabis ser uma droga e de estar conotada negativamente com mais uma série de coisas a níveis sociais e que os médicos são suscetíveis, aliás, eu diria altamente suscetíveis desses preconceitos sociais que existem. Porque gostaria de saber agora se isto não se trata de um jogo do empurra. Eu gostaria de saber se agora não é um Infarmed a mandar-me para a DGAV e se agora não vai ser a DGAV a mandar-me para o Infarmed. E entretanto eu já só tenho um frasco e meio de CBD. O que é que vão fazer? Vão-me obrigar novamente a fazer viagens transatlânticas para ir buscar isto? Um amigo questionou-me sobre isso. Até que ponto é que eu estaria disposta e só há uma resposta para isto. E pela minha filha estou disposta a tudo. A tudo mesmo. E eu sinto-me totalmente abandonado pelo governo e pelo meu país nesse sentido. Portanto, as únicas opções que me deram foi a quimioterapia. A quimioterapia é essa que não há qualquer evidência de ter uma porcentagem de sucesso no meu tumor, por ser um tumor tão raro. Portanto, é uma coisa milenar. Nós temos, no nosso corpo temos os receptores para aquilo. Aquilo encaixa uma chave numa fechadura. O nosso corpo é afim da cannabis. Uma overdose de cannabis. Eu nunca vi ninguém a morrer por causa da cannabis. Eu vi alguém quase a morrer por não conseguir cannabis. Para ele, mas não é por uma sobredosificação de cannabis.